Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amém? Alegria, satisfação em poder mais uma vez chegar até o seu lar com uma palavra. E nesse dia de hoje nós queremos olhar o Evangelho de Lucas, capítulo 7, dos versículos 11 a 17. E nós vamos, a partir deste texto, perceber e refletir a partir de um encontro extraordinário. Um encontro com a morte, um encontro de Jesus com um sepultamento que estava acontecendo. Um dos milagres mais extraordinários registrado por Lucas quer fazer com que nós olhemos a nossa vida e percebamos de que em Jesus há poder para ressuscitar os nossos sonhos, em Jesus há poder para nos trazer vida, em Jesus há poder para nos trazer esperança onde não há mais esperança. Antes de nós lermos o texto, eu gostaria de orar com você e pedir que a palavra de Deus possa abençoar a nossa vida, possa falar conosco de tal maneira em que não sejamos mais os mesmos após nós lidarmos com este extraordinário milagre de Jesus. Como você está? Curve a tua face, fecha os teus olhos. Vamos falar com Deus. Pai querido, no nome de Jesus, obrigado por mais esta oportunidade que nos dás de lermos a tua palavra, que é poderosa, que faz em nós e através de nós coisas grandiosas. Por isso, Senhor, prepara a nossa mente e o nosso coração. Aquieta, Senhor, os nossos pensamentos, dá-nos atenção plena neste momento para aquilo que Tu queres e vais falar conosco. Senhor, que Teu Espírito Santo nos dê sabedoria e discernimento. Fala, Senhor, ao nosso coração, à nossa vida. Precisamos de uma palavra Tua, ó Pai querido. Assim clamamos no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém. Veja o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 a 17. E aconteceu que no dia seguinte, ele, Jesus, foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva. E uma grande multidão estava com ela. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E ele disse: jovem, eu te digo, levanta-te. A todos sobreveio uma grande... Vamos lá. Veja o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 a 17. Palavra do Senhor para a tua vida. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E ele disse: jovem, digo-te, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar, e ele o entregou à sua mãe. E a todos sobreveio o temor, e eles glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e que Deus visitou o seu povo. E este rumor sobre ele se espalhou por toda a Judeia e por toda a região ao seu redor. Amado em Cristo, nós aqui encontramos duas caravanas. Encontramos aqui um encontro de dois grupos distintos. Uma multidão, a multidão da morte, e a outra multidão que acompanhava Jesus, a multidão da vida. A multidão da morte agora tem o seu fim, seu propósito de levar para fora da cidade o seu morto. Era costume judaico de sepultar os mortos fora da cidade, longe dos vivos. E Jesus estava indo então para esta cidade. E eis que nós encontramos aqui uma primeira verdade.
Para Deus não existe coincidência. Para Deus sempre vai existir providência. Naquele momento em que aquele corpo gélido sai da cidade para ser sepultado, naquele momento em que a multidão da morte sai pelo portão da cidade, ele se depara com a multidão da vida, ele se depara com o autor da vida, que é Jesus. Assim também nós, eu e você, muitas vezes lidamos com situações que achamos que não haverá mais jeito, não haverá mais saída. E eis que Deus vem sempre com providência. Eis que Deus vem sempre e nos surpreende. Através de uma pessoa, através de uma circunstância, Deus vem ao nosso encontro, quando muitas vezes choramos e lamentamos aquilo que acontece à nossa história. Creia nessa palavra. Jamais para Deus haverá coincidência, nunca foi sorte, sempre foi providência, sempre foi, sempre será Jesus. Jesus. Nesse encontro nós vamos perceber de que Jesus sabia o que estava acontecendo naquele momento. E naquele momento trágico, a vida daquela mãe, Jesus lida com uma pessoa que não estava sepultando somente seu filho. Agora, aquele momento marca a vida daquela mulher porque ela estava sepultando também o seu futuro. Veja, diante da tragédia, a tragédia daquela mulher era grande. Por quê? Porque aquela mulher era viúva, seu marido já havia falecido. Aquela mulher era mãe de um filho único, que agora estava sendo carregado, que deveria ser sepultado. Quem cuidaria dela? Quem estaria proporcionando a ela o suprimento das suas necessidades? Queridos, diante de toda e qualquer tragédia, esta palavra nos diz que não existe tragédia a qual Jesus não se importe e pela qual Jesus não tem poder para restaurar, para mudar e para transformar. Diante da tragédia daquela mulher, diante daquela situação, eis que Jesus enxerga a dor dela. E eis, queridos, que nós temos aqui uma grande verdade. Jesus nos ama. Guarda isso no seu coração. Jesus nos ama. Porque Ele sabe o que nos machuca. A maior prova de amor que Jesus tem por mim e por você é que Ele vai além da minha aparência e da sua aparência. Ele sabe o que te fere, Ele sabe o que te machuca, Ele sabe o que faz ser a fonte da tua lágrima, do teu sofrimento. Amados, impressionante, aquela mulher não exigiu nada de Jesus. Aquela mulher não tinha nela um pingo de fé na pessoa de Jesus. Jesus naquele momento não estava à procura de alguém cheio de fé. Jesus naquele momento não estava à procura de uma pessoa cheia espiritualmente. Mas Jesus naquele momento, olhando ao coração daquela mulher, se compadece e enxerga a sua dor, enxerga a fonte da sua lágrima. Jesus enxerga a sua dor, amado. Jesus enxerga a razão, a causa daquilo que te faz sofrer. Creia nisto. Logo, diante daquilo que Jesus enxerga, Ele não fica estagnado, Ele não fica parado, não. Ele age, Ele interage, Ele se coloca ao lado, pois enxergando a nossa dor, Ele tem poder para poder restaurar e curar aquilo que nos faz doer. Ele se compadece de nós. Aquela mulher viúva enlutada não pede nada a Jesus, não espera nada de Jesus. Ela está apenas mergulhada em sua dor, sem perspectiva futura. Mas Jesus enxerga na sua dor uma oportunidade de poder declarar de que o Deus a quem Ele serve, a quem Ele proclama o reino, é maior do que tudo e que todos, e de que a morte, até mesmo a morte, não tem poder sobre o nome de Jesus. Enxergando a dor daquela mulher, Ele se compadece. Assim é comigo e é contigo. Ele sabe a causa, a razão daquilo que nos faz sofrer. E Ele vem ao nosso encontro. Ele se compadece de nós. Ele tem tamanho poder que é capaz de dizer até mesmo num funeral, até mesmo num velório: não chores,
velório, funeral é lugar de choro. Já estive em inúmeros. Ali nós devemos e podemos prantear a perda de quem amamos. Eu creio que você já experimentou momentos assim, momentos difíceis, momentos duros. Eu, como pastor, estive em inúmeros sepultamentos. O coração aperta quando a gente se depara com pessoas que precisam colocar ao descanso a quem amaram, a quem aprenderam a amar. Enterro, sepultamento é lugar de lágrima. Agora veja o autor da vida, aquele que sabe o que nos machuca, aquele que nos conhece profundamente, aquele que sabe a fonte, a razão do nosso sofrimento. Ele tem o poder e ele tem a audácia de poder dizer a mim e a você: não chores. Mas como assim? Por que ele pode? Por que ele faz isto? Porque ele conhece o nosso amanhã. Ele sabe o que vai acontecer. Por isso ele pode dizer a mim: Eliezer, não chores. Porque eu conheço a razão do teu sofrimento, eu conheço a razão da tua dor e eu tenho poder para curar, para restaurar, eu tenho poder para devolver a você aquilo que o mundo está sufocando, aquilo que as pessoas estão matando. Eu tenho poder para ressuscitar os teus sonhos. Por isso, Eliezer, não chore, porque ao dizer não chore, esse Jesus começa a estancar as lágrimas, ele começa a nos colocar um sorriso ao rosto, ele começa a colocar no nosso coração e a acender ao nosso coração a chama da esperança. Ele vive, ele ressuscitou. Amados, não há sofrimento que o Mestre não possa curar, não há dor que o Mestre não possa restaurar, não há perda que o Mestre não possa devolver a mim e a você. O que dói? Quem faz doer? Quem é você quando você está diante do espelho? Quem é você quando você se olha no espelho? Jesus, a Bíblia diz, ele chega perto da esquife. Aquelas pessoas carregavam os mortos aos ombros como que numa maca. Havia somente um lençol por cima, apenas a cabeça ficava descoberta. E ele toca aquela maca. E tocando aquela maca, ele diz: jovem, levanta-te. E naquele momento, ele entrega aquele único filho àquela viúva. E não entrega somente o filho, mas ele está entregando uma esperança. Ele está entregando um futuro. Ele está devolvendo o sonho àquela mãe, que não tinha mais perspectiva de vida. Assim também é comigo e é contigo. Esse Jesus triunfa sobre tudo e todos, sobre toda perda, até mesmo sobre a morte. O solo da ressurreição, a voz de Jesus, aquietou o coral da morte. As pessoas choravam, as pessoas pranteavam, as pessoas lamentavam, mas ao som da voz do Mestre, tudo se aquietou e aquele que estava morto voltou à vida. É assim também que eu e você precisamos viver as promessas e precisamos aprender a ouvir a voz do Mestre, o solo da ressurreição, em meio a tantas vozes de morte que nos cercam, em tantas notícias ruins e de morte que nos chegam aos ouvidos. Ele fala e ao falar, ele transforma. Você consegue ouvir a voz do Mestre, a voz da ressurreição, a voz da vida em meio ao caos? Ele te ama. E sabe por que ele te ama? Porque ele sabe o que dói. Ele sabe o que chora dentro de você. Ele sabe do que você precisa. E nesse momento ele vem ao teu encontro. Sabe por quê? Porque ele te ama. Ele me ama. Ele me ama.
furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele te ama com profunda compaixão, com infinita misericórdia, com grandiosa graça, tamanha graça, extraordinária graça. Ele enxerga a tua lágrima, Ele se compadece da tua dor, Ele se coloca ao teu caminho, porque Ele te ama. Ele sabe o que dói, Ele sabe o que fere, Ele sabe o que passa dentro de você, Ele sabe quem você é e do que você precisa. Ele te ama tanto que veio até você, veio a este mundo para morrer em teu lugar. Olha para a cruz, olha o sangue que verteu, tamanho amor, profundo amor, extraordinária compaixão, grandiosa misericórdia, tamanha graça. Louco amor de Deus, por mim pecador, por você pecador, pecadora. Queria encerrar essa mensagem, eu gostaria de desafiar a você. Ao terminar este vídeo, eu quero que você vá para a frente do espelho. Eu quero que você vá para a frente do seu espelho e, olhando nos teus olhos, naquele espelho, que você possa dizer: Ele me ama. Ele me conhece. Ele sabe o que dói. Ele sabe quem fez doer. Ele me ama. Faça isto olhando nos teus olhos, diante do teu espelho, ao acabar este vídeo, esta mensagem. Ele te ama. Ele se compadece. Ele se achega. Ele restaura. Ele cura. Ele liberta. Ele transforma. Ele dá nova vida. Por isso, se volte para Ele neste momento. Ele te convida: venha a mim. Venha a mim. Você que está cansado e sobrecarregado, eu estancarei as tuas lágrimas. Eu te digo: não chores, porque eu sei o teu amanhã, desde hoje. Que a minha vida e a tua vida esteja confiada à vida do Mestre, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que veio e morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia e que breve voltará, e que pelo poder e ação do Espírito Santo faz nova todas as coisas. Ele te ama, porque Ele sabe o que te machuca. Ele me ama. Vamos orar. Pai querido, obrigado por grandioso, tremendo e profundo amor. Obrigado por nos amar em Jesus Cristo, por perdoar os nossos pecados, Senhor, na pessoa de Teu Filho amado, em Sua morte e em Sua ressurreição. A Ti, Senhor, clamamos por misericórdia e graça. A Ti, Senhor, entregamos toda dor, toda lágrima. Obrigado, Senhor, por esta palavra que nos ajuda a perceber quão profundo e quão grande é o Teu favor, que por nós é imerecido, Senhor. Restaura, Senhor, nossos sonhos. Levanta-nos, Senhor, do pó. Dá-nos, Senhor, novidade de vida. Dá-nos, Senhor, a certeza de que nós não estamos sozinhos. Pai querido, aqui também oramos, intercedemos, Senhor, pelo nosso mundo que geme e que carece, Senhor, da Tua ação e do nosso testemunho. Senhor, nós oramos pelas autoridades, nós oramos por aqueles e aquelas que estão em hospitais lutando contra este vírus, esta doença. Oramos, Senhor, pelas famílias que perderam seus entes queridos por causa desta doença. Que Teu Espírito Santo Consolador seja com cada um deles. Pai querido, guarda os nossos pés. Faz uso, Senhor, da nossa vida para o testemunho da fé que professamos em Cristo. Vai conosco, Pai querido. Enxuga de todo o rosto a lágrima. Dá-nos um sorriso, dá-nos alegria plena.
de podermos saber amados, de podermos saber salvos, perdoados e cuidados em Tua graça. Assim, Senhor, que a Tua bênção seja sobre a nossa vida, é o que clamamos no nome de Jesus. Amém. Lições eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso. O vídeo vai acabar em pouco tempo. Levante de onde você está. Vá para diante do seu espelho. Olhe quem é você neste momento, diante daquele espelho. E diga para este você que chora, que muitas vezes anda de cabeça baixa, humilhado, não vendo mais futuro, e declare a você: Ele me ama, Ele me ama. Que Deus te abençoe, que Deus renove as tuas forças, que Deus em Cristo te dê uma nova vida. Ele me ama. Ele te ama. Não chores. Levanta-te. Ouça a voz do Mestre. Que Deus te abençoe.